Governo estuda tirar o direito de aposentadoria das pessoas que receberam benefício por incapacidade. Aqui nós estamos falando do auxílio-doença. Por favor, se você ainda não é inscrito nesse canal, deixa eu me apresentar. Eu sou Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, que traz notícias e informações. Já se inscreve aqui para eu poder continuar trazendo essas notícias e informações. Muito obrigado a você que já é inscrito. Já deixa aquele like, que é sempre muito bem-vindo, para eu saber se você recebe esses vídeos. Mas acima de tudo, vamos compartilhar o máximo possível esse vídeo nas redes sociais, para que todas as pessoas tenham acesso a essas informações que muitas vezes o governo não mostra de forma clara, tá? O governo estuda tirar o direito das pessoas da aposentadoria por idade para quem recebe aí incapacidade, benefício por incapacidade. No caso aqui nós estamos falando do auxílio-doença. O governo estuda excluir o tempo de afastamento por doença do cálculo de aposentadoria. Então ele quer tirar esse tempo que você for afastado aí, ficou afastado do cálculo de aposentadoria. Mais um golpe, é claro, nos mais pobres. A proposta que reduz o tempo de contagem do benefício afetaria os mais pobres que se aposentam por idade. Nós vamos explicar, nós vamos entender juntos aqui nesse vídeo. Isso não é nenhuma novidade, já que acontece há anos dentro do INSS, mas a Justiça conseguia até então converter essa situação e contar sim o tempo que você recebeu o benefício de auxílio-doença para a aposentadoria. Só que eles querem fazer o pior. Mesmo que você já tenha pago o tempo para a aposentadoria, o governo propõe descontar o tempo que você ficou doente, sem condições para o trabalho, do seu tempo já pago do INSS. Eles querem descontar o tempo que você ficou parado, recebendo auxílio-doença. É isso mesmo. Divulgue essa informação nas redes sociais. Se você já tem o necessário para se aposentar, já tem o tempo necessário para a aposentadoria por idade, eles querem descontar esse tempo, os meses ou anos que você recebeu auxílio-doença, para dificultar mais ainda o direito à aposentadoria por idade. Eles querem dificultar o acesso. Dessa forma eles vão querer descontar, tirar esse tempo que você ficou afastado. Aí no plano da medida provisória do pente fino, eles querem passar aí as regras do INSS a limpo. Eles querem modificar as regras do INSS. A equipe econômica do ministro Paulo Guedes estuda dificultar o acesso à aposentadoria para quem se afastou do trabalho por motivo de saúde. Ou pior ainda, né? De doença, é claro. Então eles querem dificultar o acesso à aposentadoria para quem se afastou do trabalho por motivo aí de doença, né? Segundo pessoas envolvidas nas discussões, está no radar um artigo para que o período de recebimento do auxílio-doença seja, na prática, descontado do tempo que se conta para ter direito à aposentadoria. Em termos técnicos, o que ocorreria seria uma mudança na forma de calcular o chamado tempo de carência, o número mínimo de meses pagos ao INSS para ter direito a benefícios como o auxílio-doença e até mesmo a aposentadoria. Eles iriam mudar a forma de fazer esse cálculo. Para se aposentar por idade hoje, no Brasil, pela regra atual, ainda no início de 2019, é preciso ter 180 meses de contribuição, o que equivale a 15 anos de INSS pago. E é lógico, é claro, mulheres 60 anos de idade e homens 65 anos de idade na cidade. Já no campo, ou melhor, na roça, né, que eles falam, aposentadoria rural, mulher 55 anos e homens 60 anos, mas são necessários as 180 contribuições, ou seja, os 15 anos de INSS pago para ter direito, tá?
Se nesse período a pessoa tiver algum problema de saúde e ficar afastada por um ano, por exemplo, recebendo auxílio doença, e não poderá contar esse tempo para a carência, ou seja, para o tempo de aposentadoria, e terá que trabalhar mais um ano para compensar, ou seja, terá que trabalhar o tempo que ficou recebendo auxílio doença para compensar e ter direito à aposentadoria. A proposta de alteração na lei considera que quando a pessoa está afastada, recebe o auxílio do governo, mas não contribui para o INSS. Só que isso não é culpa da pessoa, ela está doente e recebendo um seguro que lhe é devido. O impacto da medida recairia principalmente sobre as aposentadorias por idade, afetando em cheio as pessoas de baixa renda mais uma vez. É a população mais pobre que geralmente se aposenta por idade no Brasil, pois essa parcela da população não permanece a vida toda no mercado formal de trabalho, ou seja, por muitos anos ela não trabalha com carteira assinada, trabalhando apenas os anos necessários, o suficiente para conseguir a aposentadoria, até agora 15 anos. Pelas regras atuais, homens com 65 anos de idade, mulheres 60 anos de idade, que tiverem pelo menos 15 anos de contribuições pagas ao INSS, conseguem esse benefício. Para trabalhadores rurais, são 5 anos a menos na idade para ambos os sexos, mulheres 55 anos e homens 60, mas ainda assim são necessários 15 anos de INSS pago. No pano de fundo da discussão é que a Justiça tem decidido a favor do trabalhador e determinado que o cálculo da carência deve ser considerado o tempo de afastamento do trabalho por razão de saúde, uma vez que não é por vontade própria do trabalhador, ele foi forçado a ter que se afastar. Por exemplo, então, um homem que completou 65 anos de idade, trabalhou 14 anos formalmente e recebeu auxílio doença por um ano, teria o direito de se aposentar por idade segundo a regra atual, porque ele ficou um ano vinculado ao INSS, recebendo o auxílio doença e já tinha 14 anos de INSS. Ou seja, ele tem 15 anos de INSS, 14 anos que ele pagou e um ano que ele recebeu benefício. Então ele pertence ao INSS. A proposta vem sendo discutida entre técnicos do Ministério da Economia e especialistas em previdência. É para alterar a legislação e impedir esse cálculo, restringindo mais o acesso à aposentadoria. O argumento usado aqui durante o auxílio doença, não há pagamento de INSS, mas como eu já disse, não é culpa da pessoa, ela não está ali porque ela quer. Por isso, esse tempo não poderia ser considerado de forma a alcançar os requisitos mínimos para a aposentadoria, porque não houveram contribuições, segundo o governo. A mudança geraria pouco efeito nos casos das aposentadorias por tempo de contribuição, em que não há exigência de idade e o tempo de contribuição é de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Nesse caso, há uma carência de 15 anos, mas o tempo de contribuição requerido é muito superior, muito mais alto, é o dobro, até mais. A exclusão do período sobre auxílio-doença não seria tão representativa nesses casos de 30 anos de contribuições para as mulheres e 35 anos de contribuições para os homens. Na realidade, essa proposta seria contrária à real função do Seguro Social INSS, que deveria dar segurança ao trabalhador nos momentos de dificuldades, nos momentos em que ele mais precisa. Por exemplo, garantir o sustento do segurado em momentos que ninguém quer passar na vida, seja por acidente de trabalho, acidente em casa ou mesmo motivo de doença.
quando você mais precisa dos seus direitos no INSS, ele vai abandonar você. Mas não se preocupe, para isso existe a justiça e seus direitos adquiridos. Mesmo com uma mudança como essa proposta pelo governo, seus direitos estão garantidos pela lei. Se você se sentir prejudicado, procure orientação de um escritório de advocacia, do seu conhecimento, da sua confiança, ou então peça orientação por alguém que já passou por essa situação, um caso bem semelhante. Ao retirar o período de auxílio-doença para o cálculo de carência, também ficaria mais fácil para um trabalhador que teria direito a ficaria mais difícil, no caso, para um trabalhador que tem direito aí a 2 benefícios, alcançar eles, né? Só para a gente tentar entender. Se eu retirar esse período de auxílio-doença do cálculo de carência, ficaria mais difícil para o trabalhador ter direito a 2 benefícios num curto período ali de tempo, tá? Isso dificultaria eu conseguir um outro benefício num curto período de tempo. Ou seja, o governo quer dificultar o acesso aos benefícios aos quais você tem direito garantido, porque pagou por isso, você pagou o INSS. Se você já tem idade para se aposentar ou tinha tempo próximo de completar a aposentadoria e receber benefício por incapacidade, aqui o auxílio-doença, vamos interpretar o texto na proposta do governo. Segundo pessoas envolvidas nas discussões do governo, está no radar então um artigo novo que esse período recebido de auxílio-doença, ou seja, na prática, vai ser descontado do tempo que você tem direito para a aposentadoria, no caso. Vamos interpretar aqui, segundo o meu entendimento, o texto afirma que vai descontar. Descontar significa que você contribuiu para o INSS e eles vão tirar o tempo que você ficar afastado. Quando a empresa desconta do seu salário o pagamento de INSS, ele tira o valor do seu salário e contribui para o INSS. É a diferença. O valor é descontado. Então, ao entendimento comum meu, seu, ou seja, de qualquer pessoa, o governo propõe tirar o tempo que você ficou afastado aí, recebendo auxílio, recebendo auxílio-doença, benefício por incapacidade, tirar esse tempo do tempo que você já tem pago. Ou eles explicam melhor aí as suas propostas. Afinal de contas, é um governo que se contradiz a todo instante, que só ganhou a eleição quando ficaram calados, sem falar nada, para não dizer bobagem. Eu entendo que a pessoa, que eu vou dar um exemplo aqui, dado pelo próprio governo, a imprensa. Se a pessoa pagou 14 anos de contribuição e já tem a idade para se aposentar, ou seja, faltam apenas 1 ano para cumprir o tempo necessário de INSS, se ela ficar recebendo aposentadoria, recebendo auxílio-doença, quando falta pouco tempo ainda, falta 1 ano para ela alcançar os 15 anos, se ela receber, por exemplo, 2 anos de auxílio-doença, quando ela for tentar se aposentar, é como se ela tivesse pago apenas 13 anos, porque vai ser descontado. Eles vão retirar esses 2 anos que ela ficou de auxílio-doença. É o que eu entendi. Espero que eles confirmem isso, né? Ou seja, se a pessoa vai passar a ter então 13 anos, se ela trabalhou 14 e ficou 2 parado, eles vão tirar vão subtrair esse tempo, eles vão descontar de você, vão subtrair. Como que vai ser feito isso aí, né? O auxílio-doença vai reduzir o tempo de contribuição, o tempo de carência para a aposentadoria, né? Eu espero que o governo não faça isso, tá? Esse tempo aí não pode ser, ele tem que ser contado, o tempo que você ficou sim, porque você tem vínculo com o INSS, você não está recebendo de outra pessoa, está recebendo do INSS. Eu espero que o governo não faça essa cachorrada de tirar o seu direito. Afinal de contas, o tempo que você recebe benefício por incapacidade, ele está constando lá no seu CNIS, como você sendo beneficiário do INSS.
ou seja, você está na carência. Você tem direitos a todos os benefícios do INSS se você recebe auxílio doença ou benefício por incapacidade aí com o 13º. Gente, eu vou ficar por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Esperamos que o governo seja mais claro, tá? Até o próximo vídeo.